pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história de Judite e Holofernes, analisando as pinturas de Caravaggio e Artemisia. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que a gente está postando, ativa o sininho e deixa nos comentários sugestões. A história de Judite e Holofernes é uma das representações mais comuns que a gente tem no mundo da arte, da literatura, da música, e vários artistas representaram essa mesma história bíblica ao longo do século. A gente pode pensar em Gustavo Klimt, Michelangelo, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Rembrandt, Donatello, Botticelli. Todos esses artistas acabaram representando a história bíblica de Salomé de formas diferentes, mas sempre indo naquela temática da degolação, que é o ponto-chave da história dela. O livro de Judite é um livro deuterocanônico. Essa terminologia ela é teológica católica romana. Essa terminologia, gente, ela serve para nomear livros escritos por comunidades cristãs ou pré-cristãs, em que a figura de Cristo ainda não tem sido conhecida ou reconhecida e por isso não foram consideradas na primeira fase como textos canônicos. Assim como o livro de Judite, a gente também tem outros como o livro de Tobias, de Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão 1 e 2, Macabeus, e também algumas edições como o livro de Esther e de Daniel. A história conta que Holofernes, que era um capitão do exército do rei assírio Nabucodonosor, invadiu Israel e tomou o povo da cidade de Betúlia, que é uma vila próxima ali da cidade de Jerusalém. Assim como vários outros povos que iam contra a vontade do rei, a ideia foi isolar as fontes de água até que esse desespero, da população não ter acesso a esse recurso básico, de subsistência, tomasse conta do desespero da população. Então, mediante esse desespero do povo nessa guerra, a Judite, que em hebraico significa judia, toma uma atitude. O que ela faz? Ela marca um encontro com o Holofernes, disfarçada, uma israelita que está fingindo estar traindo o seu próprio povo. Ela leva algumas frutas, vinhos, queijos para agradar ele e vai até a sua tenda, onde eles comem, bebem bastante vinho. E no momento em que ele dorme, ela degola a cabeça dele. Na representação original que a gente tem, a empregada, a serva da Judite, está do lado de fora da tenda enquanto ela corta a cabeça de Holofernes. Mas nas representações pictóricas, a gente tem sempre a serva dentro da tenda ajudando a Judite de alguma forma. Seja em sacar a cabeça, seja com um olhar de julgamento, de alguma forma eles introduziram essa personagem dentro da cena central. Mas na história real, entre aspas, ela é sempre apresentada do lado de fora. A história de Judite ela ficou bastante conhecida por várias interpretações. Agora, não estou falando nessa questão do mundo artístico apenas, mas no imaginário popular. Então, ao mesmo tempo que a Judite era uma heroína que terminava a guerra, que conseguiu ali matar um homem com as suas próprias mãos, em outro lado, ela foi representada como uma versão da Eva, aquela mulher enganadora, que seduz os homens com seu corpo, com a bebida, uma mulher que significa perdição. E por muito tempo, por causa das representações bíblicas, a mulher foi sempre sinal ou símbolo do pecado. Então, a história de Judite, ao mesmo tempo que representa para algumas pessoas essa força feminina, ela também representa o pecado e a perversão do feminino. A história original de Judite a gente pode encontrar nas línguas gregas, no latim e no hebreu. Alguns pesquisadores contemporâneos afirmam também que essa parábola, esse imaginário, essa concepção da história de Judite também representa muito um ideário nacionalista, que, de uma certa forma, aquela questão meio Davi e Golias, que o mais fraco vence o mais forte através da inteligência, porque Judite acreditava que Deus havia mandado ela para poder ali e acabar com essa guerra, com esse conflito. Então, ela serviu também como símbolo de nacionalismo, como força para o povo para acreditar que até os mais fracos, entre aspas, conseguiriam vencer os mais fortes. Existiram várias razões para os artistas reproduzirem a história de Judite, desde encomendas muito específicas, como por exemplo, igual eu já falei em vários outros vídeos meus aqui sobre a vida dos artistas, que às vezes sob o contrato, o artista ele é submetido a várias cláusulas. Então, por exemplo, eu, mecena, encomendo uma pintura
por exemplo, do Caravaggio, e eu exijo que a pintura tenha esses fatores. Eu especifico isso no contrato e o artista é, de certa forma, submetido a essas especificações. Outra coisa que leva os pintores a reproduzirem ainda essa história com o passar dos séculos é essa reprodução do ideário artístico, né? Essa questão que vai se retroalimentando. Então, um pintor que me inspira pinta a história e aí eu gostei e vou pintar ela também de outra forma. E isso vai criando um círculo vicioso em que os artistas vão sempre retratando aquela mesma história até a gente ter várias representações da história de Judite. Isso é comum com várias temáticas no mundo da arte. Eu já falei isso no meu vídeo sobre a história de Salomé, que eu vou deixar aqui para vocês, em que eu falo que os pintores milaneses produziram de formas bem diferentes a história de Salomé. Agora vamos analisar primeiro a pintura de Caravaggio, mas antes da gente analisar ela, eu peço para vocês, primeiro, assistirem o vídeo que eu fiz sobre o Caravaggio, porque lá eu explico tudo sobre a vida biográfica dele, sobre as suas técnicas de pintura, suas concepções. Então, para ficar mais clara essa análise, o ideal é que você assista o vídeo completo. Podemos observar nessa pintura, primeiro, o realismo e o naturalismo dos personagens, que chega a ser um pouco até perturbante, diante dessa expressão corporal, a luz, a expressão dos rostos. Depois eu vou ler para vocês aqui uma citação de como foi aceita essa questão da expressividade nas obras de Caravaggio. Bom, na pintura, pela primeira vez na história, a arte, a luz, ela assume um papel central e de protagonismo. Neste quadro, a expressão um pouco avarenta aí da criada, segurando o saco para colocar a cabeça de Holofernes depois da sua execução, expressa um pouco de até julgamento com aquele ato, porque ela não, de certa forma, estaria ali sob a sua vontade. Ela é uma serva, então ela tem que seguir ordens, então o rosto dela a gente pode pensar um pouco como alguém que está assustado ou até mesmo alguém que não concordaria com aquele ato. Na expressão de Holofernes, a gente pode ver uma expressão de completo terror, de quem jamais imaginaria que seria morto, perderia ali então a guerra pelas mãos de uma mulher. No rosto de Judite, a gente pode ver também uma emergência ou até mesmo um rosto de um ato de desconcerto, ou até mesmo de nojo daquele ato que ela está cometendo. A gente chega até a pensar que ela vai, apesar do músculo ali no seu braço estar aparecendo, forte, pressionando a faca contra o pescoço de Holofernes, pela expressão do seu rosto, a gente pode pensar que ela, em algum momento, vai até desistir, ela não passa ali muita segurança do seu ato. A expressão do rosto dela também combina muito com a ansiedade, como eu falei, a repulsão. Se a gente observar, ela tem uma dicotomia muito grande entre a sensualidade e a violência. Do nariz dela, a gente pode observar que tem uma ruga que sobe desde o nariz até o início da sua testa, passando entre as sobrancelhas, demonstra muito a concentração e a firmeza. Mas, como eu disse, a gente pode pensar em alguém que talvez não tenha tanta certeza daquilo que está fazendo. Os seus olhos estão concentrados, ciente de que se ela recusar, talvez ela possa não sobreviver. Então, ela precisa ali realmente terminar o seu ato. A repulsa que eu disse que ela poderia estar sentindo em relação a ele e ao próprio ato está em relação à distância do corpo dela em relação à cabeça de Holofernes. A gente pode perceber que esse afastamento pode ser até mesmo um nojo, um medo de não querer se sujar com os respingos daquele sangue do tirano. O que ficou mais conhecido nessa pintura foi o rosto de horror de Holofernes mediante ao ato. Então, a gente não tinha tanta expressividade antes do Barroco. Os personagens, quando eles iam retratar sentimentos, como eu já disse em outros vídeos meus, eles não aparentavam esses rostos tão expressivos ou até mesmo mostrando seus dentes. As pessoas raramente eram retratadas sorrindo ou com a boca aberta. E o mais legal disso, gente, olha para você ver o jorro de sangue que está saindo do pescoço dele rente à faca. A gente pode julgar por esse fluxo de sangue que provavelmente ela cortou aí a carótida esquerda. Então, isso explica a forma rápida e esse excesso de sangue que está caindo em cima do lençol. Em relação à serva, eu já expliquei, né, que é uma opção dos artistas retratarem ela dentro da tenda, mas essa serva a gente pode pensar que ela expressa uma espécie de determinação sombria na execução do tirano e nos faz questionar, será mesmo que ela aprovaria isso, esse ato? Outra questão que a gente pode pensar muito simbólica é como ele coloca uma velha
e uma pessoa jovem ao lado. É muito comum nas artes renascentistas e posteriores os autores questionarem o quanto a vida é curta, né? O quanto a vida é passageira, o quanto a vida é superficial, através de uma representação de uma pessoa nova ao lado de outra velha. Então, como ele está mostrando aí na sua pintura a morte de alguém, colocando do lado dessa morte, essa execução, uma pessoa nova e outra velha, a gente pode pensar aí na simbologia de que a vida ela é muito curta, ela é passageira e a qualquer momento você pode aí ser morto ou assassinado. Agora eu vou ler para vocês aqui uma citação do momento em que o Caravaggio recebe a encomenda da obra que eu acabei de mostrar para vocês. Diz o seguinte: recebi encomenda de um quadro sobre o tema de Judite e Holofernes. Os meus predecessores representaram o após, quando Judite aporta a cabeça cortada num planteal. Eu queria bem mostrar o ato em si. Uma prostituta minha conhecida posou para Judite e a criada velha do cardeal pelo seguinte: um ferreiro fez Holofernes. Para a expressão da cara, fui ver muitas execuções públicas e observei muito bem as cabeças cortadas, tombadas e guardei as expressões de terror. É interessante a gente pensar nessa citação porque ela tem vários pontos que a gente pode analisar. Eu acho que o primeiro aqui é a questão dos meus predecessores, ou seja, as pessoas que encomendaram ele, de certa forma, pediram para que a pintura fosse daquela forma. Então, é aquilo que eu falei da questão contratual. Outro ponto interessante é a questão dele usar uma prostituta, que é o que eu falei no meu vídeo, em que ele usava as prostitutas, o que de certa forma era comum para os artistas, mas ele não tinha vergonha nem medo de dizer quem eram os seus modelos. Ele ir a execuções públicas para poder ver as expressões da morte, a expressão do terror. Ou seja, essa preocupação em tratar, em trazer a expressão humana o mais próximo da realidade para suas pinturas, e foi uma das suas marcas mais fortes. Agora a gente vai analisar a pintura da Artemísia, só que antes de ver essa pintura, eu sugiro que vocês primeiro assistam um vídeo que eu fiz sobre a Artemísia, porque eu falo primeiro das suas concepções de pintura, eu falo da sua vida pessoal e eu falo principalmente sobre a questão dela se inspirar em Caravaggio, mas ela não ser a versão feminina de Caravaggio. Então, essa discussão teórica ela é muito importante para vocês compreenderem a pintura dela e olhar com uma visão madura das suas obras e não olhar com aquela visão de julgamento de que ela é só uma mulher que imita o Caravaggio. Então, assistam esse vídeo primeiro, antes de ver essa análise. Na pintura da Artemísia, a gente pode perceber primeiro um fato marcante dessa obra e das maiorias das suas obras, que é o seguinte: o protagonismo feminino das personagens. Elas não aparecem apenas como um complemento da cena ou figurativas, ou seja, elas não estão aí só para deixar a tela mais bonita, elas não estão ali só para representar a esposa de alguém, uma questão muito figurativa, não. Elas são as personagens centrais, elas são as personagens principais. Então, isso é muito importante para a gente entender as pinturas de Artemísia e entender essa pintura como uma forma diferente. Tá certo que nas pinturas de Caravaggio tem ali um certo protagonismo das mulheres, mas é um protagonismo totalmente diferente. O central da obra ali, que eu acabei de mostrar do Caravaggio, é o Holofernes, é o seu rosto, são os seus músculos. Ele é o personagem principal. No caso da Artemísia, não. A gente pode observar que uma das mulheres até mede força com ele, mostrando assim a força feminina e não a fraqueza e a passividade. Então, se antes a gente tinha na outra pintura uma mulher que não tem muita certeza daquilo que está fazendo, um pouco de nojo, aquela insegurança, não. Na pintura da Artemísia, a gente já vê uma das servas em cima dele, segurando, medindo força contra o guerreiro, e a outra ali cortando a sua cabeça, e os seus rostos representam total concentração e certeza absoluta do que estão fazendo. Uma outra coisa que a gente pode observar é que na opção artística da Artemísia não existe um fundo nem tecido vermelho como tinha na pintura do Caravaggio. Apenas os personagens banhados por uma sombra e uma luz artificial, mostrando que, na verdade, ela queria realmente enfatizar apenas o ato ali da decepação da cabeça e não outras coisas, como, por exemplo, paisagens, até porque, como eu disse, o estilo dela era ocultar as paisagens do fundo da perspectiva. Voltando à questão dos rostos das mulheres, elas não apresentam rostos assustados, nem expressões de arrependimento ou que não sabem o que estão fazendo. Elas aparecem destemidas e concentradas. Ambas trabalham juntas, denotando então a questão da união feminina. Então não tem essa questão da hierarquização. Ao contrário,
Aí a serva está ajudando ela de forma ativa, concentrada e de alguém que concorda com aquela atitude. E não simplesmente uma mera serva que está ali no canto com uma sacola esperando simplesmente para seguir ordens. A gente pode pensar, a empregada e a Judite, elas provavelmente estão ali sobre um consenso feminino, teve uma organização, um planejamento prévio daquele assassinato. Diferente da empregada de Caravaggio, né, que parece assustada, provavelmente apenas seguindo ordens e não aprovando o assassinato. Gente, antes da gente encerrar o vídeo, eu só queria dizer o seguinte. Todas as referências que eu usei, as teses, os artigos, os livros que eu li, eu estou deixando sempre nos comentários. Então, se tem alguma coisa que eu falei aqui que vocês querem usar para pesquisa pessoal de vocês ou para tirar dúvida, podem vir aqui embaixo e acessar todas as referências que eu deixei. Algumas eu coloco o link, outras eu não tenho, são livros particulares meus mesmo. Em relação às expressividades dos rostos das pinturas de Caravaggio e de Artemisia, se vocês acham hoje, com essa concepção moderna de muito visual, de achar que nada assusta, em 1779, quando a obra foi exposta no Museu de Arte em Roma, tanto a de Artemisia quanto de Caravaggio, as pessoas ficaram extremamente assustadas, ficaram até com medo de ver as obras porque era muito real para elas. Eu vou ler uma citação aqui só para enfatizar bem essa questão. Lady Miller diz o seguinte: "Essa pintura está muito bem feita", escreveu ela. "E fiquei muito impressionada. Tinha que ser feito ao vivo. A ideia me fez tremer e ficar muito doente. Produziu os mesmos efeitos que eu poderia ter sentido antes de uma verdadeira execução. A separação do pescoço, o sangue que flui das artérias quebradas, a força de Judite e sua expressão quando ele desviou o olhar da tarefa horrível que executou, porém manifestando uma velocidade e um tipo de coragem que não combina com uma mulher, junto com os meandros convulsivos do corpo de Holofernes. Torna esse quadro muito inadequado para o olhar daqueles que possuem um mínimo de sensibilidade. Esse é o trabalho de Michelangelo de Caravaggio." Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se vocês querem mais vídeos analisando pinturas, quais pinturas vocês querem ver aqui, qual artista vocês querem conhecer mais, que eu vou estar lendo e respondendo nos comentários, ok? E não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo e me segue nas redes sociais, porque no meu Instagram e no meu Twitter eu sempre posto enquetes, deixo vocês escolherem quais temáticas eu vou trabalhar aqui no canal e tô fazendo sorteios de livros, ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima!